E a gente pode ver que em quarto na tabela está nada mais, nada menos do que o Chelsea. O Chelsea é um caso bastante interessante da gente comentar aqui, porque basicamente o que aconteceu? O Chelsea vinha montando um elenco muito forte, com o Frank Lampard como treinador. O Lampard fez um trabalho fraquíssimo, foi pra rua. O Tuchel chegou, a temporada do Chelsea parecia que tinha sumido, que tinha acabado. O Tuchel chegou e levou os caras pro título da Champions League. Aí nessa temporada, assim, mal comparando, dá pra dizer que foi mais ou menos a questão que aconteceu também quando o Tuchel chegou. Ou seja, o trabalho do Tuchel dessa vez foi que ficou mais fraco, ele começou a ser questionado, ele foi mandado pra rua e o Graham Potter chegou e em pouco tempo parece que arrumou a casinha. Ele fazia um trabalho brilhante lá no Brighton e acabou de ganhar mais uma partida fora de casa, 2-0 pra cima do Aston Villa. O cidadão, como técnico do Chelsea, está com o seguinte retrospecto: um empate, logo no jogo de estreia, 5 vitórias, venceu o Milan 2 vezes pela Champions, ou seja, jogo grande, beleza? Tomou 2 gols em 6 jogos e marcou 13. Então é um início de trabalho excelente do camarada aqui do Potter, né? Até com algumas mudanças na equipe, por exemplo, o Eduardo Mendy, o goleirão, lesionou, aí teve que jogar o Kepa e agora parece que o Mendy tá voltando e não sei se vai tirar o Kepa não, porque ontem o Kepa fez umas defesas incríveis lá contra o Aston Villa, né? É a segunda vez em 2 anos em que o Chelsea dá uma renascida mudando de treinador, né? O que tu acha disso aí, cara? Cara, é curioso isso do Chelsea, né? Porque parece que já se tornou um negócio meio que cultural do clube, né? Tem que trocar de técnico pra dar certo. Exato, se você voltar um pouquinho mais no tempo, por exemplo, na última passagem do José Mourinho no Chelsea, também aconteceu isso. O Chelsea tava uma draga na temporada seguinte, que ganhou a Premier League. José Mourinho acabou caindo e quem assumiu foi o Gus Hiddink. E o Chelsea simplesmente renasceu. Chegou até a quase eliminar o Paris Saint-Germain da Liga dos Campeões, engatou algumas vitórias na Premier League, tipo, escapou do rebaixamento total, né? Coisa que ele já chegou a ser ameaçado naquela temporada. E aí a mesma coisa com o Lampard. O time começou a cair de rendimento, nenhum dos jogadores estavam jogando bem. Caiu, chegou o Tuchel e simplesmente o time mudou da água pro vinho. Chegou em 2 finais, né? A final da Copa da Inglaterra e a final da Champions League. E ganhou uma delas que foi a mais importante. E agora a gente vê exatamente o mesmo caso. O time cai de rendimento de forma absurda com o Thomas Tuchel. Ele cai, chega outro técnico para assumir e as coisas simplesmente mudam do nada. E eu acho que o principal exemplo disso, o principal símbolo dessa mudança para mim é o Mason Mount, que não estava jogando nada com o Tuchel nesses últimos tempos aí, nesses últimos jogos. Nada mesmo, era uma sombra do que ele tinha sido na temporada do título da Champions, né? O garoto tinha jogado demais naquela temporada, demais mesmo, tinha sido um dos melhores jogadores de futebol inglês. E depois entrou num declínio ali, entrou numa fase ruim. E agora ele tá jogando um absurdo nesses jogos aí, dando assistência, fazendo gol. Tá jogando como aquele Mason Mount que a gente conhecia lá do começo do Tuchel. Então, assim, é meio curioso como as coisas acontecem no Chelsea, né? É meio que o Chelsea serve muito como argumento para quem defende que quando o trabalho tá ruim, tem que demitir o técnico e trazer outro na hora mesmo, sem dar tempo nem nada. É realmente impressionante porque o cara meio que muito rapidamente ele conseguiu dar consistência, né, cara? A defesa do Chelsea com o Tuchel, quando o Tuchel chegou, né, se transformou numa coisa absurda, assim. Quando o Tuchel chegou, aquela campanha dele na Champions League que vai bater em título, ele rapidamente conseguiu fazer com que a defesa fosse a principal fortaleza dos caras, né? E o Potter, bom, a gente não sabe o que vai acontecer na temporada, infelizmente não tem como a gente prever, mas ele meio que fez a mesma coisa, né? Conseguiu arrumar rapidamente o time e o time tá tomando pouquíssimos gols, né? E o Yuri tava falando do Mason Mount, ontem meteu um golaço de falta também, né? Tá recuperando a confiança aí. A gente não sabe o que vai acontecer, mas o Potter conseguiu logo de cara fazer um bom trabalho.